Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consult e no Momento Consult de hoje, a ideia é atualizá-los das últimas e mais importantes alterações da legislação tributária que nós estamos acompanhando, sempre lembrando que, embora estejamos voltados aí para o futuro próximo, e também para o presente, que é a reforma tributária, nós não podemos esquecer que as alterações continuam acontecendo. Por exemplo, a partir de 1º de abril, e não é uma mentira, os estados que aderiram ao convênio do ano passado já estão tributando as remessas postais oriundas de importação, né, com alíquotas majoradas, superiores àquelas que nós tínhamos, respeitando o princípio da anterioridade, foram editados no ano passado, né? Anterioridade nonagesimal e a anual. E, junto com isso, nós temos que ficar atentos, principalmente na época de alteração dos sistemas, do processo de desenvolvimento de notas fiscais eletrônicas e documentos fiscais eletrônicos, em vista aí da transição que nós estamos tendo aí, em relação ao que o CONFAS vem produzindo, porque o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários, em conjunto com o CONFAS, vem editando normas no sentido de possibilitar a adequação. Nós tivemos no último dia 15 uma nova nota técnica, né, tratando aí a respeito dos ajustes na nota fiscal eletrônica, na nota fiscal de consumidor eletrônica, quanto aos layouts, né, publicado no dia 15, a nota técnica 2025-002, versão 1.01. Então, o pessoal de TI deve ficar atento, nós temos chamado a atenção sobre isso diretamente. E também, na data da última quarta-feira, dia 16, nós tivemos aí a publicação de uma série de ajustes e convênios que dizem respeito a muitas situações que estão em andamento, e nós temos que ficar atentos, porque essas alterações estão ocorrendo, né? Entre elas, a questão das transferências, nós tivemos aí uma prorrogação do prazo de opção, aquela que você tem que fazer no livro termo de ocorrências, da opção que você vai fazer em debitar o imposto. Lembrando que a partir do convênio 109 de 2024, você tem no mínimo 3 opções. Não transferir o crédito, a segunda opção, transferir o crédito, e essa você pode fazer nota a nota. E a terceira opção, essa tem que ser exercida, que é debitar o imposto. E é uma opção que a própria Lei Complementar 204, que alterou a Lei Candir, trouxe lá nos parágrafos 4º e 5º do artigo 12. E, nesse caso em especial, o prazo de registro de comunicação para os estados do Amapá, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins e Distrito Federal foram prorrogados até o dia 30 de abril. Então, se você não fez a opção e quer fazê-lo, façam. Lembrando sempre que, uma vez feita a opção, no mínimo por 1 ano, você deve permanecer. Isso está previsto no convênio 62, do último dia 11 de abril de 2025, e que foi publicado no Diário Oficial agora, do dia 16, mais conhecido como ontem, que é a data de gravação, é hoje no dia 17 de abril. Junto com ele, nós temos uma série de ajustes que estão trazendo adequações aos documentos fiscais, outros convênios. Também tivemos aí nos últimos dias protocolos que foram editados entre os estados, prevendo aí substituição tributária. Então fique atento, porque nós temos aí aquele prazo de convalidação de até 15 dias, que é a homologação tácita, né, dos estados, coisa que deve ser acelerado, porque o fato de termos até 15 dias não quer dizer que eles vão gastar. E ato contínuo, o Estado deve regulamentar, internalizar, ou, tecnicamente, como nós dizemos, juridicizar, que é a expressão que nós usamos quando internalizamos. É sempre bom lembrar que convênio, protocolo e ajuste não são leis, são acordos, e esses acordos feitos no âmbito do CONFAS, eles extrapolam o conceito da legalidade, e embora constitucionalmente e legalmente previstos, constitucionalmente, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, e a Lei Complementar 24, de 75, dão a estrutura para que haja uma tentativa de harmonização do sistema. Feito esse acordo, o Estado tem que implementar. E ele o faz, deveria fazer por meio de lei, mas o faz, via de regra, por decretos. Poucos estados acabam homologando na Assembleia Legislativa,
e deveriam fazê-lo. O Distrito Federal, que não é um estado, é um distrito, como o próprio nome diz, é um desses estados que costumam homologar por via decreto legislativo. A nossa concepção é o caminho correto, porque assim como um acordo internacional, um tratado internacional é assinado pelo presidente da República e é trazido para que o Congresso homologue, executivo faz, legislativo homologa. Via decreto legislativo, os acordos feitos entre os estados, e aqui nós colocamos convênio, ajuste e protocolo, também deveria ser homologado via decreto legislativo. No entanto, historicamente, a maioria dos estados não edita decreto legislativo nem lei ordinária. E é engraçado que as 27 unidades da federação, a maioria esmagadora, 90% delas têm em suas constituições que isso deveria acontecer. Mas aí nós entramos naquela regra lá do artigo 100 do CTN, que é o famoso direito consuetudinário. Hoje eu já usei duas palavrinhas que não são do seu dia a dia, né? A palavrinha que é a internalização, que é a juridicização, e agora o direito consuetudinário, que é o direito dos usos e costumes. Então já se tradicionalizou, os decretos acabam implementando por decreto executivo. A nosso ver, é uma agressão ao sistema federativo e à independência de poderes, porque o legislativo acaba sendo relegado a segundo plano. E muito por culpa do próprio legislativo, não entrando no mérito político, mas é papel dele se apresentar e dizer, olha, vamos respeitar o devido processo legal. Se isso se converte em norma, em lei, ele teria que passar realmente pela Assembleia. Todavia, o hábito tem acontecido isso. Então, aguardem, no máximo em 15, 20 dias, isso já deve estar regulamentado. Aqui na casa, em nível de Estado do Paraná, nós tivemos também alguns decretos que merecem atenção. Um deles, em especial, é o decreto agora do último dia 4 de abril, o decreto 9469, e que diz respeito à transação tributária. O Estado do Paraná instituiu a transação tributária por meio da Lei Estadual número 21.860, de 15 de dezembro de 2023, aqueles que têm interesse devem pesquisá-la, e ele deveria estar entrando em vigor, o decreto que regulamentou, que era o decreto 7855, de 6 de novembro de 2024, deveria estar entrando em 1º de abril, mas ele foi prorrogado para 1º de maio, né, por alguma série de razões de estrutura, de operacionalização, e que merecem atenção. Dando continuidade, inclusive até de forma a explicar aquilo que eu acabei de falar em relação aos convênios, nós tivemos, por exemplo, no dia 31 de março, o decreto 9371 de 2025, que introduz alterações no regulamento, internalizando o convênio 180, que trata aí das obrigações acessórias quanto ao crédito presumido, utilizado em substituição a estorno de créditos no setor de telecomunicações. Tivemos mais recentemente agora, no dia 15 de abril, alterações que permitiram a internalização também do mesmo convênio, aqui 180 na realidade, atualizando regras sobre o regime de substituição tributária no contexto de combustíveis e lubrificantes, dizendo respeito aí à nafta não petroquímica nas operações tratadas, bem como o convênio 179. Além disso, uma série de normas de procedimento fiscal que devem ser de conhecimento público, trazendo valores mínimos, trazendo aí uma série de preocupações quanto a normas atinentes à padronização do preenchimento de nota fiscal eletrônica em operações específicas, que é a norma número 22, né? E esta norma número 22 trata especificamente, atenção, da nota fiscal emitida em função da remessa interestadual de mercadoria entre estabelecimentos da mesma titularidade. Então, de acordo com esta nota, que está alterando a nota número 38 de julho de 2022, há detalhes quanto a cada campo a ser preenchido na nota fiscal eletrônica. Vejam lá, no campo natureza de operação, texto, transferência de mercadoria. No campo informações adicionais, lá no tagzinho INF-AD Fisco, o texto procedimento autorizado conforme convênio ICMS número 109 de 2004. No campo CFOP, um dos códigos atinentes à transferência, lá do grupo 650. No campo Código de Situação Tributária, que eu sempre defendi outros, ou seja, 90, ou seja, já temos uma orientação a ser usada na transferência. Mesmo naquela que você faz com débito, porque é uma opção.
não é um débito, ou seja, não é 00, é 90. No campo base de cálculo, texto valor zerado, se você não estiver transferindo, né? A alíquota do imposto também valor zerado, ou seja, entre aspas, escrever valor zerado. No campo valor do ICMS, o valor do crédito a ser transferido, caso exista. E, detalhe, o remetente deve informar valores a serem transferidos, obedecendo os limites do convênio 109. A maioria dos estados de 2024, a maioria dos estados já regulamentou esse tema. Então, muito importante que você tenha acesso a essa NPF, repito, número 22, do Diário Oficial do dia 10 de abril de 2025. E aqueles nefelíbatas, já que hoje eu estou usando um monte de palavras novas, nefelíbata é uma expressão usada por Cruz e Souza, catarinense, né, ali de Florianópolis, já falecido há muitos anos, e famoso por obras suas como Broquéis, né? E ele usava a expressão nefelíbata como sinônimo de habitante das nuvens, ou seja, aqueles que estão voando ainda, né? E é comum de dois, nefelíbata ou nefelibata. Fica a dica de procurar essas normas lá no espaço da Secretaria da Fazenda. Então vai lá, procura fazendapr.gov.br, vai abrir uma tela, e lá embaixo a tela ir para o site. E para o site você tem em cima um menuzinho, vai no institucional. Ali no institucional você vai achar um campo de legislação. Em legislação vai abrir um outro menu, clica em tributária. Em tributária você pega legislação publicada nos últimos 30 dias. É óbvio que se a legislação tem mais de 30 dias, ela não vai estar aqui. Então você vai fazer a pesquisa na primeira opção, que é a legislação tributária. Consulta e download da legislação que você precisa. Fica aqui a dica para que você se atualize e verifique que, apesar da reforma tributária estar tomando o nosso tempo, nós não podemos perder o que está acontecendo do dia a dia, porque, bem ou mal, nós temos ICMS até dezembro de 2032 e é importante que se entenda isso, até porque muitas pessoas nos dizem aqui, nós temos uma área de treinamento, que é a Consulta e Treinamentos. Aliás, visite a nossa página lá, você vai ver que temos uma série de opções, inclusive treinamentos online sobre a reforma tributária. Já fizemos um e teremos outro marcado agora para abril ou maio, então já está aberto lá a inscrição. E você poderá acompanhar realmente uma série de informações de vários treinamentos, inclusive sobre demanda, né? De resto, fica o convite para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, tanto a Consulte como o nosso, né? Gilberto Meira, vocês vão localizar. Não deixe de deixar o seu like e, principalmente, compartilhar o conteúdo com os colegas. Nós sabemos que, apesar de haver muitas informações que talvez não digam respeito à grande maioria, nós trazemos conteúdo de qualidade e você pode, em querendo mais, dizendo, poxa, ele poderia trazer. Não deixe passar vontade, você tem forma de fazer com que essa sua pretensão de ouvir algo seja lido ou ouvido por nós. E você tem dois mecanismos. O primeiro é o nosso e-mail, colocado à sua disposição, momentoconsulte@consulte.com.br. Lá você pode fazer sua sugestão, você pode fazer questionamentos, pode pedir esclarecimentos, pode fazer como alguns, né, estabelecer aí contradições em relação àquilo que nós falamos. Bacana do direito é isso, né? A dialética. E sempre que estivermos errados, nós não temos compromisso com o erro, nós vamos nos retificar. Mas, por favor, quer divergir? Fique à vontade, é um direito seu. Mas apresente o fundamento para que a gente possa, pelo menos, aprender com você, né? De qualquer forma, nós temos aqui embaixo também, na descrição, um espaço para que você faça aí suas observações. De resto, nós estamos aqui aguardando você e sempre à disposição para trazer inovações, comentários, responder o que nos for questionado, tá bom? Até uma próxima.